séculos da Igreja cristã, quando o monasticismo floresceu nos desertos e montanhas do Oriente, surgiu uma história notável, de humildade, coragem e santidade oculta. É a história de Santa Marina, a monge, uma mulher que vivia disfarçada de homem em um mosteiro masculino, em busca da santidade. Santa Marina nasceu no século V na Síria bizantina ou no Líbano, dependendo da tradição. Sua mãe morreu quando ela era muito jovem, e ela foi criada por seu pai, um devoto cristão chamado Eugênio. Quando chegou a hora de Eugênio se aposentar do mundo e ingressar na vida monástica, Marina, ainda jovem, perguntou se poderia acompanhá-lo, mas havia um problema: os mosteiros eram estritamente para homens. No entanto, Marina, determinada a viver uma vida inteiramente dedicada a Deus, disfarçou-se de menino e adotou o nome de Marinos. Seu pai, movido por seu fervor e fé, consentiu, e juntos ingressaram em um mosteiro de monges. Por muitos anos, Marina viveu entre os monges. Ninguém suspeitava do seu segredo. Ela orava, jejuava, trabalhava e estudava as escrituras como os outros. Suportava condições adversas e disciplina constante com extraordinária humildade. Após a morte do pai, Marina permaneceu no mosteiro, continuando sua vida secreta de virtude. Mas sua santidade estava prestes a ser testada de forma extraordinária. Certo dia, o abade enviou Marina e alguns outros monges em uma viagem. No caminho, eles se hospedaram em uma hospedaria. Naquela mesma noite, um soldado que também estava hospedado lá seduziu a filha do estalajadeiro. Meses depois, quando a jovem foi descoberta grávida, ela acusou Marinos, um monge inocente, de ser o pai. A notícia chegou ao mosteiro. O abade ficou chocado e furioso. Marina não se defendeu. Ela suportou a falsa acusação em silêncio, vendo nela mais uma maneira de compartilhar o sofrimento de Cristo. Como punição, ela foi expulsa do mosteiro e forçada a viver fora de seus portões. A criança, uma vez nascida, foi entregue a Marina para criá-la. Por vários anos, Marina viveu em humilhação, criando a criança enquanto implorava por comida e suportava o desprezo de seus antigos irmãos. Mesmo assim, ela nunca reclamou. Sua humildade surpreendeu até mesmo aqueles que a desprezavam. Por fim, o abade, comovido por sua perseverança, permitiu que Marina retornasse ao mosteiro. Ela continuou sua vida de oração e ascetismo, ainda carregando o segredo de sua identidade. Foi somente após sua morte que a verdade foi descoberta. Enquanto os monges preparavam seu corpo para o sepultamento, ficaram atônitos ao perceber que Marinos sempre fora uma mulher. O mosteiro encheu-se de admiração e tristeza. O abade, cheio de arrependimento, implorou publicamente perdão por seu erro de julgamento. A reputação de Marina se espalhou e milagres foram relatados em seu túmulo. Até hoje, Santa Marina, a monge, é venerada tanto na Igreja Ortodoxa Oriental quanto na Católica Romana. Ela é a padroeira dos falsamente acusados e um exemplo brilhante de humildade, perseverança e da força silenciosa da santidade oculta. Santa Marina nos ensina que o caminho para a santidade pode passar pela incompreensão, rejeição e sofrimento. Mas, aos olhos de Deus, todo o sacrifício feito por amor a Ele produz frutos eternos. Santa Marina, monja, rogai por nós. Oração da Roma Imperial. Durante um dos momentos mais sombrios do cristianismo, dois irmãos gêmeos, São Marcos e Marceliano, brilharam como faróis de fé em meio às sombras da perseguição. Sua coragem, amor e compromisso inabalável com Cristo os colocariam entre os gloriosos mártires da Igreja primitiva. Marcos e Marceliano nasceram no século III, provavelmente por volta do ano 255 d.C., em uma nobre família romana. Embora criados em um ambiente pagão, os irmãos abraçaram os ensinamentos de Cristo e foram batizados, tornando-se parte da crescente, porém perseguida, comunidade cristã em Roma, durante o reinado brutal do imperador Diocleciano. O cristianismo foi declarado ilegal e os cristãos foram perseguidos. Marcos e Marceliano foram presos por sua fé e jogados na prisão. As autoridades lhes deram um ultimato sombrio: renunciar a Cristo ou enfrentar a morte. Os irmãos, profundamente angustiados, imploraram que abandonassem o cristianismo e se salvassem. O prefeito romano concedeu um adiamento de 30 dias, esperando que a família conseguisse convencê-los a se retratar. Mas, em vez disso, algo notável aconteceu. São Sebastião, um soldado romano de alta patente cristão secreto, surge em sua prisão.
Durante o período em que estiveram presos, Sebastião visitou e encorajou os irmãos a permanecerem firmes. Suas palavras foram poderosas, seu exemplo inabalável, e logo, não apenas Marcos e Marceliano reafirmaram sua fé, mas também seus pais, Tranquilino e Márcia, ambos batizados. A prisão tornou-se um campo missionário. Amigos, familiares e até mesmo autoridades começaram a se converter. Entre eles estava Nicóstrato, o oficial da prisão, sua esposa muda que milagrosamente recuperou a fala após ser batizada, e vários outros, todos conquistados pela fé dos irmãos e pelo zelo de São Sebastião. Mas as autoridades romanas não se deixaram abalar. Marcos e Marceliano foram finalmente levados perante o juiz Fabiano. Apesar das torturas e ameaças, eles se recusaram a renunciar a Cristo. Sua coragem era tão profunda que inspirava admiração até mesmo em seus perseguidores. Por volta do ano 286 d.C., foi dada a ordem para sua execução. Para evitar a compaixão pública, seus captores os levaram para um local escondido, provavelmente uma floresta perto da Via Salariana, e lá, Marcos e Marceliano foram amarrados a estacas e trespassados por lanças. Seus corpos foram secretamente recuperados por cristãos devotos e enterrados nas catacumbas de Santa Balbina, perto do túmulo de São Sebastião. Sua memória foi estimada pela Igreja primitiva e honrada ao longo dos séculos. Com o tempo, igrejas foram dedicadas a eles, e sua história preservada na Ata dos Mártires. Sua festa é celebrada em 18 de junho, lembrando aos fiéis o poder do amor inabalável por Cristo, mesmo diante da morte. São Marcos e Marceliano, irmãos gêmeos de sangue e fé, nos ensinam que a verdadeira lealdade a Deus muitas vezes tem um preço, mas também a glória eterna. Que a coragem deles nos inspire a permanecer firmes na verdade, custe o que custar. Santos Marcos e... Em 1921, um homem entrou na Basílica da Cidade do México e colocou um buquê de rosas no altar. Escondido dentro dele, havia um cartucho de dinamite. A explosão foi devastadora. Estourou as janelas das casas vizinhas, torceu um pesado crucifixo de ferro, deixando-o com uma forma semelhante a um pretzel. Destruiu completamente o altar de mármore. Mas o alvo da bomba, um frágil pedaço de tecido de cacto pendurado a poucos metros de distância, não sofreu um arranhão sequer. O vidro que o protegia nem sequer trincou. Esse tecido tem quase 500 anos. Pelas leis da ciência, deveria ter se desintegrado há séculos. Sobreviveu a derramamentos de ácido, bombardeios e ao ar úmido e salgado da Cidade do México, sem climatização, por centenas de anos. Milhões o consideram um milagre. Os céticos o veem como uma aula magistral de propaganda colonial. Mas e se eu lhe dissesse que esta imagem não é apenas uma pintura? É um documento. Uma mensagem codificada, escrita em uma língua que apenas um grupo específico de pessoas conseguia ler? Hoje, não estamos apenas olhando para um ícone religioso. Estamos decodificando a imagem que mudou a história das Américas.